Olá, tudo bem? Vou apresentar hoje um autor brasileiro e vou deixar lá no meu canal do YouTube, prof. Renato Martini, o nosso Alberto Seixas Martins Torres, mais conhecido como Alberto Torres, que foi um personagem, um intérprete muito importante, né, do Brasil, em tempos em que se fala muito de soberania nacional, Supremo Tribunal, etc. A vida e obra do Alberto Torres envolveu tudo isso, né? O Alberto Torres é filho de um senador da República que faleceu em 1905, né? O Manuel Martins Torres, e teve uma trajetória política importante. Foi um republicano de primeira hora, batalhou pela implementação da República no Brasil, ou pelo menos era um entusiasta, né, da implementação da República, mas logo em seguida se decepcionou muito com os rumos em que a vida pública política tomou no Brasil, né? O Alberto Torres, na gestão do primeiro presidente civil, o Prudente de Moraes, já foi convidado a ser o ministro da Justiça do Interior, né? E aceitou e renunciou quando, em uma licença de doença por doença, o substituto dele interveio em Campos, no Rio de Janeiro, numa situação específica e contra o pensamento dele, né? E ele acabou renunciando, mas depois vai se tornar inclusive presidente da província do Rio de Janeiro, de 1897 a 1900. Naquela época se chamava presidente de província e não governador, né? E, e, e depois, cumprindo o seu mandato e tudo, ele foi nomeado em 1900 para o Supremo Tribunal Federal, com a idade mínima, então, prevista em Constituição, que é 35 anos, né? O mais novo, né, na história do Brasil, o mais novo a assumir com 35 anos a magistratura, então, a situação de juiz, né? Roberto Alves foi formado em Direito, etc., mas exerceu um papel de jornalista e de político mesmo, né? Mas o que interessa aqui, então, é falar algumas, ainda rapidamente, resumidamente, algumas ideias e proposições que parecem bastante pertinentes e que a gente consegue até fazer uma conexão. Na verdade, é importante a gente conectar esses autores, né, na nossa trajetória política e de pensamento brasileiro, né? Como eu disse em um vídeo anterior, falando do Manuel Bonfim e o Darcy Ribeiro dizendo que um dos nossos maus é que a gente não conecta essas discussões, né, de todas as gerações anteriores. Nós temos um descaso, um certo desdém, né, pelos nossos próprios autores, etc. E, e é interessante, né? Então, também não adianta nada a gente falar em soberania e tudo isso, a gente não desconhece quem somos nós, né? E essa é a pergunta fundamental do Alberto Torres, né? Alberto Torres, ele vai então exercer o cargo de ministro até 1909, e aí já estafado, doente, cansado, ali na casa né, dos 50 anos, por aí, já aposenta e vai se dedicar então, nos anos subsequentes, a escrever, pensar o Brasil. E isso vai se traduzir em 3 obras escritas em língua portuguesa, né, para o país internamente, que é Problema Nacional Brasileiro,
que saiu em 1914, mas que tem alguns textos, etc., que ele tinha escrito antes em conferência, em artigos de jornais, por exemplo, o capítulo específico primeiro capítulo do Problema Nacional Brasileiro, Senso, Consciência e Característica Nacional, ele já tinha escrito no Jornal do Comércio, então na época estava compilado e tal, e ele montou esse livro. E como eu estava dizendo, uma das questões dele principais é o que é a identidade nacional, né? O que é o Brasil. Porque a obra dele trata de muitos assuntos, mas essa questão é fundamental porque ele percebe, durante a trajetória pública dele, né, que na realidade nós, brasileiros, fizemos o trabalho todo de implementar um novo regime e tudo isso, mas sem nos darmos conta de que antes de tudo isso era preciso entender as nossas características específicas. Era necessário entender a nossa própria cultura política, né? Então, o Alberto Torres vai bater numa tecla depois que é muito trabalhado por alguns continuadores da obra dele, como o próprio Oliveira Viana, que era necessário entender o Brasil, porque a nosso mal era de transplantar ideologias, proposições que não tinham especificamente a ver com a nossa realidade. Então, ele, o Torres, assim como Oliveira Viana e muitos outros, né, fazem um diálogo profundo com aquilo que eles chamam de instituições de empréstimos, né, de aspectos que ficam apenas no copismo, na imitação, né, na cópia. E o que ele acha que aconteceu com a Constituição de 1891, né, da República. A primeira Constituição republicana, em que ele diz que é uma bela obra de ficção. Nós nos tomamos do modelo francês, americano, norte-americano, Estados Unidos, que tinha uma história completamente diferente, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, que tem de fato, historicamente, se constituiu por um federalismo, na medida, inclusive, que ali houve um processo de independência em que houve, de fato, a união das colônias, eram 13 colônias que se uniram para lutar, etc. E depois, feita a independência, e a gente sabe essa história, né, que está inclusive nos autores federalistas, Madison, Hamilton, Jay, que a necessidade de se unir para formar uma nação, para inclusive ser mais forte em relação às possíveis ameaças externas. E a nossa tradição é completamente diferente. Então, que já fomos nascendo, né, desde o processo da nossa independência, por um Estado centralizado, monárquico, com poder moderador, etc. Então, um desses pontos, são muitos pontos, eu não vou dar conta aqui do tempo, etc., e nem a pretensão é aprofundar muito, mas apenas apresentar aqui, aprofundar, mas esses são os dos pontos, né, da obra dele. Então, o Problema Nacional de 1914 é um compilado de capítulos em que ele trata disso, né? Tem um capítulo, inclusive, muito interessante, chamado Em Prol das Nossas Raças, porque esse é um outro ponto importante da obra do Alberto Torres. Cabe lembrar, estão completando aí 110 anos, né? Essas produções, e cabe lembrar que um dos aspectos que eram muito questionados da nossa formação, da nossa formatação, era justamente, se explicava e se dizia que o Brasil era um país que não tinha muito futuro e era atrasado e estava fadado no concerto das nações ter um papel secundário, etc., em virtude das raças que compunham a nossa realidade. Sabemos que existia um racialismo, ou seja,
a explicação de que existiam raças superiores e inferiores. E mais do que isso, de que essa mistura ela era ruim, ela era perniciosa. E isso, quanto mais misturava, miscigenava, pior ficava, né? E o Brasil é o país mais miscigenado. Então, isso seria lastimável. Mas, é, bom, essa é uma explicação da época, né? Do que dizia a ciência, etc. Mas a gente sabe que, na realidade, essa é uma tese falsa, né? Sabemos que isso, nada disso é verdade, muito pelo contrário. Mas então Alberto Torres vai dizer que o problema não é esse, né? O problema, as mazelas do Brasil, e aí muitos consideram, inclusive o Alberto Torres, um dos fundadores, o pai do nacionalismo, se chamam, né? Porque ali começa a se gestar um pensamento na década de 10, 20 do século passado, começa a se gestar um vigoroso pensamento nacionalista em justamente contraposição a um modelo vigente que mais cosmopolita, né? Que buscava olhar para fora e achar que lá é que estava o suprassumo da civilização, etc. E o Alberto Torres vai dizer que os nossos problemas não são os raciais, os nossos problemas são da falta de organização nacional, inclusive a falta de soberania, né? Nós somos explorados por modelos estrangeiros completamente alheios à nossa realidade, da nossa gente, da nossa terra, né? Inclusive o Alberto Torres ali em 1915 publica um livro, um panfletinho chamado As Fontes de Vida no Brasil, e que a gente fala tanto em meio ambiente hoje, né? E que ele está dizendo isso lá 110 anos atrás, do esgotamento, de como isso é contraproducente, que era preciso explorar com mais racionalidade nossa terra, nossas riquezas naturais, etc., né? Alerta a poluição dos rios, etc., da forma como é explorada a terra. Então, Alberto Torres vai focar não mais na questão da raça, etc., mas de fato nos problemas estruturais, econômicos, sociais, né? E então isso está no diagnóstico do problema nacional no brasileiro. Para propor um remédio, é preciso antes fazer um diagnóstico da realidade. E ele faz isso, tenta fazer no problema nacional brasileiro. No Organização Nacional, que é o livro de 1915, também ele fala de muitas das nossas mazelas, dos problemas, chama a atenção, por exemplo, da falta, um dos problemas também que ele considera, né, cruciais é a falta de centralidade do Estado, né? O nosso federalismo, que foi implementado pela República, foi capaz de desorganizar mais ainda o que existia, porque na verdade o federalismo resultou em mais poder para poderosos locais, para oligarquias locais, etc., né? Então ele era ele tinha uma visão positiva de que era necessário a criação de um Estado que fosse um pouco mais presente na vida brasileira, mas com uma certa centralidade, né? Inclusive propõe capítulos finais da obra Organização Nacional são as proposições dele de reforma constitucional. E, inclusive propõe um poder coordenador, que seria um poder que coordenaria os outros três poderes, né? E lá nessa proposição, então, tem essa proposição de poder coordenador, etc., do Estado centralizado. Então, mudando muito o foco da análise dos problemas dos brasileiros, dos dilemas brasileiros, a partir dessa confecção destas obras, né? É interessante porque, inclusive, ele antecipa muitas coisas que viriam depois com a justiça do trabalho, etc., né? Que era preciso criar uma condição de melhoria das condições
de fiscalização das condições de trabalho, etc. Então, a tentativa de romper com essa visão de que nós deveríamos imitar e que lá fora que estava bom e a gente transplantava esse modelo. Pelo contrário, era preciso analisar a nossa realidade e aí se mostra o seguinte, um Brasil que precisa ainda ser formado. É um Brasil, essa ânsia, esse projeto dele, ele acredita muito numa função criadora do Estado, né? A gente pode questionar, eu acho que tem várias críticas que podem ser feitas a essa visão, né, de um Estado ordenador, que está lá na segunda seção do livro Organização Nacional, mas o fato é que ele inova e ele traz, então, uma nova visão, inclusive criticando as teorias, as ideologias, né, a crítica mais ao liberalismo, etc. Né? Então, é uma visão que alguns até associam, né? Uma vertente, é verdade, até toma algumas ideias do Alberto Torres e caminha para um viés do integralismo, etc. Mas outros não acho correto essa associação. Mas o fato é que ali é uma mudança, uma inflexão, né, no pensamento e é claro que eu não teria condições de esmiuçar, poderíamos só nesses capítulos, né? Por exemplo, é muito interessante um capítulo do Problema Nacional Brasileiro que ele é intitulado A Soberania Real. Né? Que, então também não adianta fazer um discurso da soberania, mas o que queremos? Qual é a realidade que nós queremos defender? Soberania real implica um projeto, não são palavras, né, ao vento. E é interessante, né? Porque eu sei que esses temas hoje estão até na política e tal. É, e o Alberto Torres, no Supremo, inclusive, teve uma trajetória que os analistas consideram, né, irrepreensível, foi importante a maneira de se portar, etc., né? Em tempos esquisitos, e que o Supremo é tão hoje, né, banalizado, as ações dos homens públicos, né, que ocupam cargos de importantes de referência com certos comportamentos até infantilizados, etc. Né? Essa coisa da hombridade muito presente no Alberto Torres. Mas o interessante seria a gente tratar das obras, né? Então, como eu disse, né, tem alguns temas que se pode aprofundar para quem desejar. Um desses é romper essa visão de que nosso atraso se deve às nossas raças, propondo uma análise, então, profundidade. O próprio Oliveira Viana muitas vezes cita o Alberto Torres, prefácio do Populações Meridionais. Se eu não me engano, é no Populações Meridionais, eu não lembro se é no Instituições Políticas, mas acho que é no Populações Meridionais. Ele fala: o que eu e o Alberto Torres fizemos foi abrir esse livro do Brasil e tentar fazer uma análise dessa realidade, né? E que o problema é o seguinte: para problemas brasileiros, soluções nacionais. Então não adiantava trazer, implementar algo que viesse de outra cultura. Então, esses pontos são muito importantes, interessantes inclusive porque se a gente pensar a política no Brasil, né, uma história política do Brasil, nós vamos perceber que nos anos 30, eu aqui não estou dizendo que o Alberto Torres tinha completamente razão, mas é importante a gente fazer essa análise, né? Porque esse jogo da política, inclusive, se traduziu, eu acho até que, críticas em alguns aspectos importantes, mas se traduziu depois no próprio projeto Vargas, né? E o Alberto Torres, em muito momento, clama de uma liderança que fizesse essa revolução, que trouxesse uma maior centralidade para o Estado, que redescobrisse o Brasil, que implementasse um projeto, né? Então essa ânsia nacionalista, ela vai estar na cultura e na política, e na cultura política, inclusive, do país, né? Se pegarmos os movimentos culturais, Semana de 22, por exemplo, né, uma redescoberta do Brasil, etc., e essa tradução depois da questão política
liderança que vai centralizar o Estado, etc. E tudo bem. E nós sabemos que tem um componente de autoritarismo, etc. Mas é isso. É o convite para ler e aprofundar esse autor. Essas obras, elas, como elas já se encontram, inclusive em PDF, né? Eu acho até que de domínio público, né? Mas, por exemplo, quem quiser, tem esse livro que eu já mencionei quando falava do Manuel Bonfim, Introdução ao Brasil, um banquete no trópico, em que o Ralph Kuntz ele faz uma resenha da Organização Nacional, o livro do Alberto Torres, né? Então, é, é isso que eu gostaria de chamar a atenção e levantar esses aspectos sobre mais um pensador importante do pensamento e da tradição política brasileira, tá ok? Quem quiser aprofundar algum aspecto, pode inclusive no comentário fazer alguma questão, e quem sabe na área de comentários, etc., quem sabe eu faço até alguma colocação, um segundo vídeo sobre o Alberto Torres, porque são muitos pontos levantados. Obrigado pela atenção. Até a próxima.